Agora vamos continuar falando de saúde, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das pessoas vão sentir algum tipo de dor ou desconforto na coluna em algum momento da vida. E é por isso que eu te pergunto, como anda a sua postura? Tem sentido algum desconforto? Manda mensagem pra gente no WhatsApp do MD, o 991050400, porque esse é o assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para falar sobre este tema e tirar todas as dúvidas de vocês, eu recebo aqui no nosso estúdio o médico ortopedista Sérgio Paredes. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Mulher Demais. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer estar de volta a casa, Joana, e vamos lá esclarecer as dúvidas da população, né? Se tratando de um tema tão relevante. Eu queria já começar perguntando, esses dados da Organização Mundial da Saúde é muito alarmante, né? São 80% da população que vai sentir alguma dor ou desconforto na coluna. Quais são os motivos mais recorrentes que o senhor recebe no escritório por causa desse desconforto? É a má postura? Sempre quando chegam para se consultar, né, já chegam lá, vou fazer aqui aquela postura assim, aí eu digo, ó, principal causa de dor, né, principalmente na lombar, que é onde é a maior queixa e a maior demanda de procura, a principal delas, má postura. Só que essa má postura as pessoas atribuem à questão de estar trabalhando, mas também existe a má postura por demais atividades ao longo do dia, como dormir. Dormir de uma maneira inadequada, ele vai ser contribuir dentro desse pacote da má postura. As atividades que sejam excessivamente repetidas, né, ou aquelas atividades que ficam estáticas por longos tempos, demanda que você tenha uma postura ali equilibrada. Por quê? Porque mesmo exercícios repetitivos, como ficar horas com aquela posição parada de uma maneira inadequada, todos os dois geram sobrecarga e dor. E eu tenho escutado muitos relatos também por causa do uso do celular, né? Que nós ficamos muitas vezes de cabeça baixa e termina sentindo muita dor aqui na região do pescoço. É comum o senhor receber no consultório? Sim, é comum até, vou dizer assim, não seria só o celular, né? O celular hoje é o que está mais em voga no momento, mas o trabalho em casa, você está lá no teclado, muitas vezes você tem que adequar o monitor, tentar fazer a parte ergonômica, né? Entender que isso, quem trabalha com informática, quem está às vezes sentado na frente da televisão nos assistindo agora pode estar com uma má postura. O uso de tentar botar no campo visual da gente, o smartphone é importante. Então, assim, vou dizer que seria uma somatória, porque se a gente falar que só o celular teria essa capacidade de causar isso, não. Mas entender que quando eu mantenho a cabeça flexionada, a articulação ela recebe uma pressão muito alta, às vezes 8, 10 vezes o peso da cabeça, né? Então, há uma distribuição de uma carga muito irregular. Nós separamos, inclusive, uma imagem para vocês que estão nos acompanhando em casa darem uma olhada dessa questão da postura. Olha só, a forma que a pessoa vai sentar na cadeira. Está correto, doutor? Então, você pode observar que a maioria das cadeiras, né, elas às vezes não têm uma coisa chamada ergonomia, né? Então, a ergonomia ela é uma coisa que é muito particular. Teoricamente, seria como se eu quisesse um mobiliário específico para ti, Joana, um mobiliário específico para mim, por estaturas diferentes, por composição corporal diferente. É importante que a gente observar aquela primeira lá que mostra que está uma postura inadequada, mas ali é uma prática até que eu recomendo às vezes quando o mobiliário não está adequado, esse apoio das costas não está numa posição correta, às vezes pode estar muito posteriorizado, aí para não ficar com uma posição inclinada, uma má postura, às vezes é melhor ele não apoiar ali e tentar dar essa trabalhada de deixar a postura ereta, né? É um trabalho muito que a gente fala de conscientização. Às vezes o paciente ele vem na clínica, está com aquela má postura, a gente fala, corrige a postura, daqui a 2 minutinhos ele já está com aquela postura novamente. Entender que o cérebro, ele adotou aquela má postura ao longo de anos de posição inadequada e para tirar aquilo ali é como reaprender a andar, né? Então a gente tem que treinar o cérebro, toda vez que eu me ver naquela má postura, eu me lembrar daquilo e adotar aquela postura até que isso automatize. E tem muitas pessoas que também, o senhor comentou sobre as pessoas que trabalham bastante tempo sentadas, mas também tem alguns cargos, exemplo de seguranças noturnos, até seguranças diários também, que trabalham muito tempo em pé. Isso também pode influenciar de alguma forma? Sim, é aquilo que a gente fala, né? Existem as posições dinâmicas que seriam, vamos pensar assim, as pessoas que trabalham nos serviços gerais, que estão toda hora ali exercendo atividades no dia a dia de abaixar, levantar, mas existe também as posições estáticas, né? Então vamos pensar assim, um segurança, uma pessoa que trabalha nas Forças Armadas, então muitas vezes ele fica horas naquela posição
E às vezes para tentar dar uma relaxada, o que é que ele faz? Bota o peso mais uma perna, bota na outra. E o recomendado é assim, a cada 1h30 daquela posição, ele caminha um pouco, faça alguma modificação. A gente vê muito isso em banco, né? Às vezes os seguranças trocando de tempos em tempos de posição para tentar não ficar muito tempo estaticamente ali parado. Essa questão de compensar os ombros, a gente vê muito também em relação às mulheres, né, que andam de bolsa, e muitas vezes nós mulheres costumamos andar com o mundo dentro da bolsa, que termina pesando um pouco. É a mesma orientação, doutor? Tá trocando o ombro? A recomendação é assim, a bolsa de mulher, às vezes é uma interrogação que você está falando, né? Às vezes botam bolsas muito grandes com muita quantidade de peso. A recomendação é que ela seja 5% do teu peso corporal. Então ali, se você está com seu material essencial para levar, é não gerar sobrecarga, porque assim mesmo quando eu coloco aquela posição no meu ombro, vai gerar uma tensão aqui na região cervical e vai causar dor. Então 5% do peso corporal e alternar a cada 1h30 a questão de cada ombro. Maravilha! E você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida? Manda para o nosso WhatsApp, o 991050400, e tem a QR Code aqui, ó, na tela, para você acessar a sua câmera, colocar assim de frente para a TV e já encaminhar a mensagem direto para o nosso WhatsApp. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas, a gente separou, doutor, uma tela de mitos e verdades para começar sobre. Vamos para a primeira? Olha só, dor na coluna. Pode ser um problema grave, doutor? Pronto, essa é uma excelente pergunta. Pessoal, vocês que estão em casa, quando é que você tem que tomar muito cuidado com a questão de coluna? Aquela dor que você percebeu que foi crescendo, né, e não melhorou com o uso de medicação, então ela ficou mais grave. Quando você tem uma sensação de anestesia na região, ou seja, o braço ficou dormente, a perna ficou dormente, você observou que houve perda de força no membro superior ou perda de força na perna, isso são sinais de alerta, né? Então isso aí você tem que realmente, né, marcar consulta ambulatorial e sim correr para um serviço de emergência, que seria as referências, os hospitais de referência de neurocirurgia daqui. Outra coisa é esse perda de controle esficteriano. Então, às vezes o paciente vai lá, começa a ter escape de urina, começa a perder fezes. Então, isso são coisas graves, já são pontos de alerta, uma pergunta muito importante. Vamos para a próxima. Vamos ver só. Agora, o estresse pode desenvolver dor na coluna? O famoso estresse, ele pode desenvolver, não além da coluna, mas várias outras doenças, né? É importante que hoje, nos dias que nós passamos, a gente tente gerenciar de uma maneira mais adequada possível o nosso estresse. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas, mas é interessante entender que o estresse está relacionado não só a isso, a câncer, outras doenças, né? Então, tudo que vai me estressar, que vai aumentar a tensão muscular, esse músculo vai comprimir estruturas, nervos, vasos, ligamentos ali e vai causar dor com certeza. E às vezes o estresse tem uma reação natural do nosso corpo, né? De ficar um pouco mais travada, até de fechar um pouco mais os ombros, tanto o estresse como qualquer outro tipo de emoção, né, doutor? Exatamente, né? É aquela sensação de encolhimento, né? Posição fetal que as pessoas às vezes adotam pela questão disso aqui. Tem pessoas que às vezes são mais explosivas, né? E na situação de estresse se alteram. Então, aquelas labilidades emocionais, tanto para o excesso como para tão pouco, é uma condição ruim, né? É importante, como você falou, né? O estresse hoje ele está presente em todas as camadas sociais. É importante que a gente aprenda a viver, aprender talvez a gerenciar o estresse hoje. Né? Vamos para a próxima tela. Agora, olha só, estar em cima do peso, doutor, ocasiona dores nas costas? Isso é uma outra pergunta muito importante. O sobrepeso, ele assim, é considerado por nós, vamos dizer assim, um gordinho saudável ainda, né? A partir do momento que ele sai do sobrepeso para a obesidade, ou seja, o IMC acima de 30, a obesidade ele vai exercer dois papéis fundamentais em cima das articulações. A sobrecarga do peso, realmente é como se eu pegasse aquele excesso de peso e causasse desgastes e inflamação nas articulações. E segundo é que a gente sabe que as células gordurosas, então quando você aumenta aquele tecido adiposo, ela produz uma substância chamada adipocina, que é uma substância que vai lá e inflama as articulações. Então, existem dois fatores que precisam ser trabalhados aí. Tratar o peso é fundamental. Não conheço ninguém com obesidade sem dor, é bem difícil. Muito obrigada, doutor. Vamos para mais uma tela? Vamos conferir agora. Atividade física pode ocasionar dor na coluna? O senhor estava comentando, né, sobre a questão do sobrepeso, que também ocasiona essa dor na coluna. E atividade física? A prática excessiva ou a prática moderada? Vamos lá, atividade física, né? Pessoal, importante em vocês, assim, às vezes eu estou com excesso de peso, com obesidade e vou procurar fazer um exercício físico. Vamos pensar o seguinte, imagina que tua articulação é uma roda de um carro que está um pouco frouxa.
Então, assim, não é interessante num carro com uma roda frouxa eu acelerar a 150 km por hora, vai conseguir andar? Vai, mas vai ter aquela instabilidade. Então, o correto seria eu parar na oficina, apertar a roda, deixar ela apertada, para que eu consiga exercer velocidade. Então, imagina que o paciente obeso, ele vai procurar primeiro o exercício físico, qual é? Exercício de movimento. As articulações já estão ali doendo, aí imagina fica um atrito de articulações que estão instáveis, causando inflamação e dor. Então, assim, entendam que exercício de movimento, que é o que vocês mais gostam, ele vai ser colocado no momento adequado, mas a princípio não seria a melhor estratégia na questão de atividade física no começo. E lembrar que a má postura vai ocasionar dor na atividade física. Então, a atividade física, o exercício físico, ele não proporciona isso. Ele proporciona, sim, qualidade de vida. E o fortalecimento também da musculatura para não sentir dor, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado, senhor. Fica aqui na nossa sala do Mulher Demais, que daqui a pouquinho a gente volta com as dúvidas dos nossos telespectadores. E reforçando, se você tem alguma dúvida, manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 991050400, que daqui a pouquinho o doutor Sérgio está preparado para responder todas as dúvidas de vocês.